Give your feet a break from the cobblestones and sink your toes into the pebbles and sand of Banha Beach. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Nós somos cidadãos do terceiro mundo e nesse canal nós reagimos e aprendemos sobre o primeiro mundo. Nesse vídeo a gente vai reagir a Dubrovnik, na Croácia, um guia de viagens. Então pedimos que, por favor, você considere se inscrever, ative as notificações e também faça mais sugestões aqui embaixo nos comentários. E agora vamos para a reação. Bathed by the reflections of the shimmering Adriatic, and with an old town surrounded by the walls that have withstood centuries of turmoil, the Croatian city of Dubrovnik remains one of Europe's most enduring treasures. Uau! Olha! Just as an oyster shell protects life within, Dubrovnik's walls nurtured the flourishing maritime republic that once rivaled Venice. For centuries, this city of stone and light has dazzled visitors, none more so than the romantic poet Lord Byron, who named the city the Pearl of the Adriatic. É muito incrível porque a gente vê uma cidade assim com essa atmosfera de verão. É muito impressionante porque a gente imagina que na Europa só tem neve, né? Só tem frio. Então a gente vê que tem praia. Além de ter praia, ainda tem água cristalina. Até então eu pensava que esse tipo de coisa só tinha pra cá. Aqui na América Latina, no Caribe. Então assim, é muito louco pensar sobre isso. Cross the medieval bridge and enter the city through the grandest of its entrances, Pile Gate. Once inside, climb the ramparts for a history lesson like no other. Dubrovnik's walls first rose in the 7th century, but most of what stands today was built in the 14th and 15th centuries to repel Ottoman attack. Vendo filme. These are walls which have been shaken by armies and earthquakes. These are walls whose every stone tells the story of resilience and liberty. It takes an hour or two to walk the old city's ramparts, depending on how often you are stopped in your tracks by the views. Uau! Dubrovnik citizens have always valued harmony, and the sense of order and unity continues today as visitors circle the old town in an anti-clockwise direction. Stop for a while at Fort Bocca and take in the views to Fort Lawrence. In the 11th century, locals heard whispers of a cunning Venetian plan to build a base on these rocks from which to attack the city. Dubrovnik citizens mobilized, and within months the first walls of Fort Lawrence were in place. When the Venetian warships finally arrived, laden with men and materials, they were forced to simply turn around and sail for home. Follow the sea wall to the St. John's Fort, which protected the city harbor from enemy ships and pirates. Once home to a glorious fleet of over 200 trading vessels. Uau, a cidade é muito bonita, o lugar é realmente maravilhoso. Eu acho muito bonito quando as telhas das casas parecem ter o mesmo tom de cor, né? E é muito interessante que de todas essas casas a gente tenha construções antigas medievais, coisas que ficaram, que são mantidas, né? Que faz parte da história desse local, e é muito bonito, realmente é incrível. É verdade, é lindo e eu tô encantada porque eu não sabia que era uma cidade que tinha tanta história assim. Parece que ela foi muito atacada, né? Talvez também pelo seu ponto onde ela está, porque ela tá bem próxima ao mar, né? Então talvez tenha deixado ela vulnerável, mas é incrível, eu fico imaginando como deve ser passear, porque em cada lugar, cada esquina, você tem muita história. For centuries, Dubrovnik was one of the world's great seafaring cities. Come down from the walls for a while and wander past the shipyard arches,
where the Republic's legendary galleys could be built away from the eyes of foreign spies. Climb the ramparts once again and continue on to Fort Revelin, which offers even more commanding views of the harbor. In 1667, a great earthquake devastated most of the city. Wow. Such is the strength of Revelin that when the quake's dust finally settled, the fortress emerged unscathed. From Revelin, follow the northern wall to the highest point in the city's Caramba, ainda defenses, tinha Fort terremoto. Menseta. During the fort's construction, rock was in such short supply that every visitor to the city was required to bring a stone. This stall created one of the city's most enduring symbols. From the fort's tower, the entire city stretches away like a vision. Uau, cinematográfico. Incrível. Once you've arrived back at the Pile Gate, it's time to descend into the streets of the Old Town. The town is divided in two by the Stradun, a street paved with limestone and polished by centuries of footsteps. Uau! Linking two of the city's gateways, the Stradun is marked at each end by a bell tower and a fountain. Uau! Eu acho incrível porque você vê as pessoas andando tão tranquilas, né? Isso fala muito do lugar, que é um lugar seguro, que as pessoas se sentem seguras e isso deve ser incrível, né? Deve ser uma sensação incrível estar caminhando assim para um lugar tão bonito. É o tipo de lugar que a gente pode passear, apreciar a paisagem, apreciar tudo que esse lugar tem a oferecer com toda a tranquilidade do mundo, porque é um local que passa muita segurança. Então, nossa, deve ser um sonho poder passear por essas ruas. Sim. Refresh yourself at Onofrio's fountain and enjoy spring water as pure as when it was first piped here by aqueduct 500 years ago. Facing the fountain is Saint Saviour Church, one of the few Renaissance-era buildings to survive the earthquake of 1667. Uau! Next door, step into the cool confines of the Franciscan monastery. Explore the historical exhibits and order an elixir from one of the world's oldest functioning pharmacies. Uau! Not just a spiritual sanctuary, the monastery was built next to Pile Gate so that the resident monks would rush to its defense in times Que of attack. lindo, olha os detalhes. At the Stradun's eastern end, the city's clock tower looks over the old marketplace, Luza Square. Here you'll find some of Dubrovnik's finest architectural treasures, such as Sponza Palace and Saint Blaise Church, which honors the city's patron saint and protector. After refilling your water bottle under the clock tower, head northwards to explore. Ele tava pegando água de uma fonte no meio assim do lugar. Que louco isso! Isso é uma coisa que é impossível da gente ver aonde a gente mora. Eu nunca vi isso aqui. Meu Deus! Even more of the city's sacred places. De graça, será? Acredito que seja. Behind the imposing walls of the Dominican monastery, relax in the quiet interiors of the chapel and admire the religious artworks. Breathe in the lemon-scented air of the Cloisters, whose medieval wells supplied the besieged town as Yugoslavian shells rained down during the 1990s Croatian War of Independence. Just to the south of Luza Square, rise the massive Corinthian columns and Baroque dome of Dubrovnik's cathedral. Que lindo! While returning from the Third Crusade, the English king Richard the Lionheart was shipwrecked on the nearby island of Lorkum. After being cared for by the people of Dubrovnik, the grateful king gifted the city 100,000 ducats to build a church, and the greatest cathedral in the Adriatic was born. Esse local é possível ver em vários pontos da cidade.
Uau! É uma edificação que se destaca muito. A gente consegue ver que há outras edificações próximas, mas ele é o que mais se destaca. Incrível! É verdade, realmente é um lugar maravilhoso. When you're finished exploring the old city's architectural highlights, you'll discover endless moments of bliss down the city's alleyways and laneways too. But the city of Dubrovnik isn't just contained to its old town. Olha. There's plenty to explore just beyond its walls. Uau! Give your feet a break from the cobblestones and sink your toes into the pebbles and sand of Banje Beach. Cool off in the crystal clear waters or just enjoy the sound of lapping waves as they kiss the sun-drenched Dalmatian coast. Olha a cor dessa água! Olha isso! Olha esse lugar! Que lugar lindo! E não só isso, mas eu tô impressionada como a praia está muito cheia. Isso significa que eles realmente gostam de praia, gostam de verão. Que incrível isso! To the west of the old town, follow the promenade, past more beautiful beaches, peaceful bays, and old summer homes, all the way around to Dubrovnik's modern port in Gruz Harbor. While the gigantic cruise ships have replaced the little trading vessels of old, many of the things which make Dubrovnik so special haven't changed at all. Uau! The spirit of independence, the sparkling waters, and of course, those walls. Fantástico. All these things exist in a state of perfect timelessness. Throughout the ever-swirling, ever-shifting tides of time, the pearl of the Adriatic has continued to shine. Today's Dubrovnik welcomes and enchants all those lucky enough to pass through its gates, just as it has for centuries. Uau! Incrível. Impressionante. É um lugar muito bonito. É incrível. É incrível como a gente consegue ver um lugar bonito que dá para se aproveitar. Você pode passear, você pode conhecer muitas coisas interessantes. Mas como é um local que fica no litoral, a gente tem as praias ali e as praias são muito bonitas. Sem dúvidas, é um lugar maravilhoso. Realmente é uma cidade muito, muito bonita. E me impressiona também saber da história dela. É uma cidade muito antiga e você vê isso também pelo aspecto, né? Tudo que a gente viu aqui, as construções são muito antigas. Então você se sente, parece que você foi teletransportado para outro século. Isso é uma coisa fascinante, porque realmente parece uma cidade cinematográfica. Não parece real, isso não pode ser real. Não, isso realmente é um lugar maravilhoso. É mais um lugar que vai entrar para a nossa lista para que a gente possa conhecer. Mas essa foi a reação desse vídeo. Portanto, aproveite a oportunidade e considere se inscrever no nosso canal, clique no gostei, compartilhe esse vídeo e faça mais sugestões nos comentários. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Nos vemos na próxima reação. Tchau!